dia a todos. Bom dia. Hoje, 4 de maio do ano 2021, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não, excelência. Ana Cláudia, não há condições de disponibilizar a ata? Agora, desembargador, farei. Por favor, só para que todos tenham questão de transparência. Pode ir baixando, Ana. Ok, obrigado. Foram cento e quantos? 102 processos. 102 processos. Ok. Expediente algum? Não há, excelência. Comunicações, indicações e propostas. Satisfação aqui, recebemos mais uma vez a presença do Dr. José Alves, quarto procurador de Justiça, e que conosco estará aqui, espero, 2 meses, doutor José Alves? Pagador Glauber, a previsão é de 1 mês, mas... 1 mês. Você que modifique. É sempre um prazer participar da sessão da Câmara Criminal. A recíproca é verdadeira. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Me associo, excelência. Perfeito, doutor Roberto Guedes. Pagador Guedes, prazer revê-lo mais uma vez. Nossa, é um prazer falar com você. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Doutor Roberto Guedes, alguma? Nenhuma, excelência. Desembargador Gilson? Nenhuma. Então, esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos. E o primeiro, com sustentação oral, é o número 63, aí na ordem cronológica. É o apelo criminal número 11.27.23, dígito 97, o ano 2018. A origem, a 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Juliana Stefani da Costa Ferreira, advogado Dr. Márcio José Maia de Lima, apelante Pedro Bezerra de Oliveira, Rayane Karine Araújo dos Santos, advogado Dr. Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior, apelado Ministério Público, relator desembargador Gilson, revisor Dr. Roberto Guedes. Processo em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim. Dr. Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior sustentará em defesa de Rayane Karine Araújo dos Santos e tem a palavra por até 15 minutos. Doutor Edberto, o tempo está sendo aí, bom dia, e o tempo está sendo aí cronometrado. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Glauber. Bom dia a todos. Saúdo todos na pessoa do nobre relator, desembargador Gilson. Saúdo o doutor José Alves. O doutor José Alves parece que só volta para a Câmara Criminal quando tem sustentação oral minha. Eu acho que ele veio na programação e disse, não, eu vou para lá, o doutor Edberto vai sustentar. Satisfação rever, doutor José Alves. Prazer estar trabalhando e com a vossa presença. Doutor Roberto Guedes, satisfação revê-lo também. Muito tempo também que a gente não se via. Excelência, eu estou sustentando, na verdade, não só para a Rayane, mas para a Rayane e para Pedro. A sustentação é com relação aos dois. E vou iniciar, sei que Vossas Excelências já tiveram acesso à minha petição, e a sustentação oral, na verdade, é um momento em que o advogado deve apenas frisar alguns pontos que ele entende serem pontos mais fortes em suas razões defensivas, e é isso que vamos fazer. Processo um tanto quanto complicado, mas não complicado processualmente falando, complicado pela forma que as provas foram chegando aos autos e os atropelos que aconteceram, e aí tornou um processo que seria simples em um processo um tanto quanto complicado. Iniciamos, Excelência, chamando a atenção para a preliminar do julgamento que entende a defesa ter sido um julgamento extra petita. Não há, desembargador Roberto Guedes, desembargador Gilson, desembargador Glauber, por parte do Ministério Público, em momento algum, o pedido de condenação do senhor Pedro pelo crime de tráfico de drogas referente às drogas que foram apreendidas na casa da Correia Juliana. O Ministério Público, em momento algum, olhe que foram
duas denúncias. Uma primeira denúncia, onde o Ministério Público denunciou o seu Pedro apenas por associação, e um aditamento a esta denúncia, doutor Roberto Guedes, onde o Ministério Público fez a denúncia pelo tráfico de drogas, mas não com relação à droga apreendida na casa da Juliana, e sim com relação a umas fotos que teriam sido encontradas no aparelho celular que foi apreendido com o Pedro. A droga apreendida na casa da Juliana foi cocaína. A droga que o Ministério Público se refere, Eduardo Glauber, é maconha. São fotos de tabletes de maconha. Não tem uma ligação entre uma droga e a outra droga. Então, excelências, chamamos a atenção a essa preliminar e discorremos essa preliminar ponto a ponto, e pelo tempo aqui, ele precisaria pelo menos de uma meia hora para poder fazer realmente uma sustentação neste ponto, e aí por isso apenas chama a atenção, Eduardo Glauber, porque é um ponto onde, torno a dizer, o Ministério Público não requereu a condenação do senhor Pedro por tráfico de drogas com relação às drogas que foram apreendidas na casa da senhora Juliana. Não consta isso na denúncia. A defesa não se defendeu, desculpa a redundância, a defesa não exerceu o seu mistério com relação à droga apreendida na casa da Juliana, porque não consta da denúncia, não consta, não há acusação de tráfico de drogas em relação ao senhor Pedro, com relação à droga apreendida na casa da Juliana. E a sentença condenou o senhor Pedro por tráfico de drogas com base na droga apreendida na casa da Juliana. Não foi com base no que foi apreendido em seu celular. Até porque, excelências, agora entrando no mérito, não tem como condenar o senhor Pedro por fotos que foram encontradas em seu celular, porque não há materialidade. Essa Câmara Criminal já acompanha o STJ há vários anos. Não havendo sequer um laudo de constatação provisória, não cabe a condenação por tráfico de drogas. Então, excelência, o MP requereu a condenação do senhor Pedro no crime de tráfico com base no material que teria sido retirado de seu aparelho celular. Fotos de 8 tabletes de maconha. Fotos de 8 tabletes de maconha. Que não há nem como precisar ser maconha. Porque são fotos de 8 tabletes de uma erva esverdeada. Como não houve laudo de constatação, não houve apreensão, não há maconha apreendida nos autos, então, se não há o laudo, não há materialidade. Se não há materialidade, não há crime. Então, neste ponto, excelência, a defesa reitera a necessidade de anulação da sentença pelo julgamento que não foi de acordo com a acusação. Foi um julgamento onde a defesa não se pronunciou, porque não havia acusação de que o senhor Pedro teria traficado a droga que foi apreendida com a senhora Juliana. Então, requer a procedência, sim, desta preliminar. Com relação ao mérito, requer a absolvição do senhor Pedro pelo fato de que não houve o laudo de constatação da suposta droga, que seriam as maconhas, Eduardo Glauber, que estariam em forma de foto no aparelho celular do senhor Pedro. Agora, chama a atenção, Eduardo Glauber, doutor José Alves está aí, com certeza irá usar da palavra também, posteriormente, Eduardo Gils, doutor Roberto Guedes. Chama a atenção o quê? Existe uma certidão nos autos, folhas 506, Eduardo Glauber, que a secretaria atesta que o CD, onde supostamente estariam essas imagens, não tem nada. Não tem nada. Tem uma certidão nos autos. O CD está limpo. O CD que seria exatamente o resultado da extração
do que haveria no aparelho celular, que veio para os autos, não tem mídia. É um CD em branco. Se não está nos autos o resultado da extração do celular, então a sentença baseou-se única e exclusivamente nas informações prestadas pelos policiais para condenar uma pessoa sem nenhum outro alicerce probatório. Sem nada. Está só o ouvir dizer por parte de policiais civis. Não há uma outra prova. Não há uma outra prova nos autos. Então, Excelência, com relação ao tráfico, bato muito nesse ponto, em relação ao senhor Pedro, não existe, primeiro, o MP reconheceu que ele não tem nenhuma ligação com a droga encontrada com Juliana. Se ele reconheceu, se o MP reconheceu isso, sequer denunciou ele, não é que denunciou e pediu absolvição, Desembargador Glauber, é que não denunciou com relação à droga existente na casa e encontrada na casa de Juliana, que é uma outra residência. Pedro foi preso na Guarita. A droga encontrada na casa de Juliana foi encontrada em Candelária. Então, não é casa contígua, não é vizinho. É uma situação totalmente diferente. Então, o MP entendeu que não existia esse elo de ligação. E não denunciou Pedro pelo tráfico dessa droga. Então, não caberia sua condenação com base nisso. A condenação poderia caber com relação à questão das fotos, se existissem outras provas que concluíssem ser o senhor Pedro traficante. E isso é que entende o STJ, é isso que vai entendendo Vossa Excelência. Eu compilei na inicial decisão do desembargador Glauber, decisão do desembargador Gilson, só não achei desembargador Saraiva. Procurei, mas não achei, mas um dia eu vou achar. Que absolvem, nesses casos, exatamente pela carência de provas. Então, com relação à maconha, com relação aos 8 tabletes que falam que tinha uma foto, inclusive há uma foto, a foto está nos autos estampada, no relatório, mas o CD, onde deveria estar essas mídias, esse CD não existe. Quer dizer, o CD existe, as mídias não existem. E há uma certidão da secretaria. E isso passou despercebido tanto pelo Ministério Público, doutor Zé Alves, como passou despercebido pelo juiz, que não foi o juiz da 12ª Vara, foi o doutor Kennedy, porque o doutor Alceu entrou de férias, então quem julgou o processo, e aí eu acho também, vem aquela questão do juiz natural, se doutor Alceu, ele foi o presidente de todo o processo desde o início, não custaria nada aguardar o retorno de suas férias, que eram apenas 30 dias, para que fosse julgada a ação, mas não, a ação foi remetida ao doutor Kennedy, na 14ª, e o doutor Kennedy que julgou, e infelizmente não se atentou a essa certidão que já estava nos autos. A certidão da Secretaria, desembargador Glauber, está anterior à sentença, informando que a mídia não tem nada. A mídia não contém nada. A mídia está limpa. Então não há sequer indício de materialidade. Os depoimentos dos policiais, e aí eu vou falar do depoimento do senhor Francisco, que é o policial responsável pela extração, assistindo o vídeo da audiência, ele reclama que não foi ele que fez a extração, que a extração não foi feita de forma correta, que as fotos não têm data, que os áudios não têm data, que ele recebeu de forma aleatória as informações. Isso, doutor Roberto Guedes, é o policial civil que está falando. Não sou eu, está nos autos. Está no depoimento dele, na fase judicial. Ele, efetivamente, até desabafando, que fez um relatório, perdão a expressão, mas tem que ser dito, fez um relatório nas coxas. Recebeu de qualquer jeito a extração que não foi ele que fez, e ele até reclama que não usaram o Celebrate de forma correta, e tudo que chegou para ele, ele colocou lá. Mas que não foi feito da forma correta. E mesmo ele dizendo que colocou lá, ocorreu mais um erro. A Polícia Civil não mandou esse CD para os autos. Então não existe prova nos autos. Prova nenhuma. Por isso, se superada a preliminar da anulação da sentença, por julgamento extra petita, que seja o réu Pedro absolvido.
por ausência de materialidade com relação ao crime de tráfico. Também com relação à associação, os policiais civis, todos que foram ouvidos, disseram que Pedro não era investigado por tráfico de drogas, disseram que Pedro não tinha ligação nenhuma com Juliana, os policiais dizendo isso. Mas a sentença o condenou por associação a Juliana. Só que os policiais dizem o contrário. Então, a sentença julgou o contrário à prova dos autos também. Se isso já tivesse julgado, esse processo, seria um processo para se fazer uma revisão criminal. 621.1 do CPP. Julgamento contrário à prova dos autos. Então, pede-se também a sua absolvição. E com relação a Rayane, Excelência, eu deixei o finalzinho, os 2 minutos finais, que a única condenação dela foi de uma de uma posse compartilhada de arma. Porque o senhor Pedro confessou que tinha uma arma em casa. Inclusive, se ele não vai até a residência localizar a arma, os policiais não tinham localizado. A arma estava realmente bem escondida. E isso está narrado também nos autos. Os policiais disseram que foram à residência e não localizaram, e que o senhor Pedro que indicou aonde estava a arma. Então, como, Excelência, vai ter posse compartilhada de uma arma que está tão escondida e não está à mão, e não está ali para o uso das duas pessoas? Porque posse compartilhada é aquela posse em que você tem plena liberdade de uso. O objeto ilícito, no caso a arma, está ali à mão. Posse compartilhada é aquela situação de vir 2 pessoas numa moto e ter uma arma e você entender que houve posse compartilhada porque qualquer um dos 2 poderia usar a arma. Agora, simplesmente porque você é companheira, é casada, tem uma união estável com uma pessoa que tem uma arma que você desconhece dessa arma, que inclusive estava tão bem escondida que os policiais não acharam, quem achou a arma foi o próprio Pedro. Se ele não indica a arma não teria sido encontrada. Então não há como condenar a sua companheira pela posse compartilhada de um móvel, que a arma é um móvel, que ela não tem como chegar perto. Então, cabe também a absolvição da senhora Rayane do crime de posse compartilhada de arma, Excelências. No mais, toda a fundamentação está nos autos. Chamo mais uma vez a atenção a essa questão que o Ministério Público nunca pediu a condenação de Pedro com relação à droga que foi encontrada na casa da senhora Juliana. Pediu, assim, a sua condenação apenas por associação ao tráfico com ela, mas não há prova nos autos, que os policiais dizem que não havia uma ligação entre Juliana e Pedro. E peço também a absolvição, porque não existe o CD que teria essas mídias que são relatadas pelo Ministério Público pela sentença, com áudios. Esse CD não está nos autos e a defesa não teve acesso. Seu tempo encerrou, doutor Smith, Ministério Público, doutor Zé Alves. A palavra. Doutor Edberto, não vai ser por falta, eu sempre digo, por falta de defesa, que os clientes deles serão absolvidos ou terão a pena minorada. O parecer um pouco extenso, eu vou poupar a Câmara Criminal da leitura, até da emenda, que a emenda também é um pouco longa. Mas eu vou fazer referência ao que o doutor Edberto mencionou sobre o Ministério Público não ter pedido a condenação do Pedro por tráfico de drogas. Então, no item 7 do meu parecer, que é da minha procuradoria, inclusive, consta o seguinte: há um aditamento, folha 293, onde foi imputado ao apelante a prática do crime de tráfico de ilícito de entorpecentes. Então, de acordo com a análise que nós fizemos, houve a imputação, sim, do crime de tráfico de ilícito de entorpecentes. Além disso, o item 6 do parecer aborda essa questão mencionada pelo doutor Heriberto, e nós tratamos como emendaço libelli. Eu vou ler só esse trechozinho do parecer. Ora, após colhida a prova, pode o juiz entender por dar aos fatos contidos na denúncia definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar sanção mais grave. A providência é prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal e diz respeito ao instituto da emendaço libelli, decorrência direta do princípio iura novit curia, ou cúria, segundo o qual o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal
inicialmente apontado. E no item 8, eu menciono o seguinte: dito isso, verifica-se que também não há que se falar em violação do princípio da correlação e da ampla defesa. Eis que os fatos já estavam descritos nos autos, então já estavam descritos nos autos. Mesmo que não houvesse o aditamento, haveria possibilidade de o juiz dar uma definição jurídica diversa, porque o acusado, todos nós sabemos que se defende dos fatos e não de capitulação. Eis que os fatos já estavam descritos nos autos e o recorrente dele se defendeu respeitando o devido processo legal. Eu concluo o parecer acatando a posição com relação ao redimensionamento das penas. Então, provimento parcial dos recursos tão somente para que sejam redimensionadas as penas básicas fixadas, mantendo sua sentença dos demais termos. Então, essa é a posição do Ministério Público, senhor presidente, e a todos que se encontram. Doutor Edberto, parabenizo mais uma vez, sempre uma defesa muito bem elaborada. Mas a posição do Ministério Público é só isso, excelência. Excelência, só uma questão de fato, antes do voto, pode ser? De fato, doutor Smith. De fato. Bem objetivo. Bem objetivo. A defesa falou que houve um aditamento trazendo a questão do tráfico, mas o tráfico com relação às fotos da maconha, não com relação à droga da Juliana. Com relação à droga, não tem acusação do Ministério Público. Foi isso que a defesa quis deixar bem claro. Só isso, excelência. Obrigado. O relator, o desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu distribuí previamente com os senhores jogadores o meu voto, que é um pouco longo, são quase 30 folhas, o que não é de meu costume. Todavia, eu vou pedir permissão para me ater só ao finalzinho do voto, porque todos já tomaram conhecimento e para não delongar os demais julgamentos. Eu digo no final do meu voto que conheço e dou parcial provimento aos recursos de apelação interpostos para redimensionar as penas aplicadas aos apelantes Juliana Stephanie e Pedro Bezerra, fixando-as nos patamares de 8 anos e 5 meses de reclusão e 1.220 dias multa, e 14 anos e 10 meses de reclusão e 1.370 dias multa, respectivamente, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida. Senhor presidente, eis o meu voto, está à discussão dos senhores. Desembargador Roberto Guedes. Desembargador Roberto Guedes, eu só destaco, Vossa Excelência é o revisor, eu liberei para a pauta ontem um processo, e estou me recordando aqui a fala da tribuna virtual, em que essa questão da não apreensão da droga e da inexistência do laudo. E aí, Vossa Excelência, no seu voto, traz a absolvição por conta dessa ausência, invocando precedência do STJ. Eu só recordo, eu sou vogal, então eu estou aqui para... Mas me trouxe essa preocupação aí. Vossa Excelência, como vota? Senhor presidente, após a sustentação oral, eu vou pedir vista em mesa para dar uma melhor analisada no processo. Perfeito. E prometo de trazer de hoje a 15 dias. Perfeito, sem nenhum problema. Eu vou analisar. Não em mesa. Vossa Excelência pede vista, então. Peço vista, isso. E me comprometo a trazer daqui a 15 dias. Após o voto do relator, conhecendo e dando parcial provimento ao apelo, pediu vista dos autos o desembargador Roberto Guedes. Desembargador Glauber disse aguardar o voto vista. Presidente, Pois não. a Vossa Excelência que anotasse aí, só como anotação, no final da sessão, Vossa Excelência reabrisse a parte administrativa que passou... Desembargador Gilson, eu tomei conhecimento agora e eu acredito que seja oportuno que a gente já reabra a parte administrativa relevante e fiquei bastante, desde já aqui, solidário. Então, eu retomo a ordem administrativa e já repasso a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, é o seguinte, eu tenho uma servidora, a bacharel em Direito, doutora Ada Cristina, que é a coordenadora, inclusive, do meu gabinete. Já faz muitos anos que nos conhecemos, trabalhamos juntos aqui, é de minha confiança, e, lamentavelmente, ela perdeu o pai dela, agora recentemente, seu Aído Justino de Araújo. Gostaria de propor os meus sentimentos e um voto de congratulação e de fé
para que Deus o acompanhe por onde ele se encontrar. Submeto à apreciação de Vossa Excelência. Eu acompanho Vossa Excelência e registro também aqui a minha solidariedade à servidora Ada, servidora que chegou com Vossa Excelência ao tribunal e que tem de todo o gabinete, não somente de mim, mas de todo o gabinete, uma admiração. Então, a servidora Ada, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade e que Deus traga conforto à família e receba lá, com os braços abertos lá, o seu genitor. Certamente estará ele observando e guiando aí a sua vida, que será longa, se Deus quiser. Então, aprovada a unanimidade. Michel Fux se associa, doutor Zé Alves. Associa, Excelência. Inclusive, Ada já é conhecida nossa há muito tempo, desde a época que o desembargador Gilson era juiz de sucessões. Então, me associo com profundo pesar pela dor que ela está sentindo. Perfeito. A advocacia, doutor Smith, Vossa Excelência, que está representando aqui, também se associa? Com certeza, Excelência. Me associo. A Ada também teve o prazer de, por diversas vezes, ser recebido no gabinete do desembargador Gilson, uma pessoa que é muito, assim, muito ativa, sempre nos recebe tão bem, coordena tão bem os trabalhos dentro do gabinete, e a gente, com pesar, se associa. A gente que ainda tem pai, aqueles que não têm já sabem o que é a dor dessa perda. Então, a advocacia também se associa a Vossa Excelência. Perfeito. Então, Ana Cláudia, por favor, aí, para que os expedientes sejam encaminhados com a associação tanto do Ministério Público como também da OAB. Eu retomo a ordem jurisdicional e, na sequência, nós temos aqui, com pedido de sustentação oral, o número 59, na ordem cronológica, o apelo criminal número 10.2687, dígito 25, o ano 2020, a origem, 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Tiago Lopes Ferreira, advogado doutor Henrique Bruno de Oliveira Fernandes, o relator é o desembargador Gilson Barbosa, o revisor é o desembargador Roberto Guedes, e doutor Henrique Bruno está na sala? Sim, Excelência. Estou na sala. Desculpe, eu não indaguei. Desembargador Gilson, o processo está em mesa, não é isso? Está em mesa, sim, presidente. Pois não. Doutor Henrique, então, Vossa Excelência tem 15 minutos e o seu tempo está sendo cronometrado aí. Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Perfeito, Excelência. Bom dia, doutor Glauber. Eu saúdo a todos os integrantes da Câmara, na presença do relator, desembargador Gilson Barbosa. Serei bem sucinto aqui nas minhas palavras, porque apesar de outros pontos, vários pontos colocados na apelação, em específico, o que a defesa pretende pontuar aqui é com relação ao quantum punitivo estabelecido na pena base. Esse é o ponto principal a ser discutido aqui por nós. Eu perguntaria se Vossas Excelências estão me ouvindo, se estão me ouvindo bem. Com certeza. Pronto. Então, retomando aqui minha fala, brevemente, o apelante Tiago Lopes Ferreira foi condenado em curso nas práticas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º, A, inciso 1. A pena final do acusado foi da monta de 9 anos. Travou aqui um pouco, creio que eu só tive um probleminha aqui com o processo, não estou conseguindo ver qual foi a reprimenda total do caso. De toda feita, enquanto eu identifico, a defesa se insurge, basicamente, porque a pena para esse caso, para essas imputações, a pena mínima, começaria em 4 anos. E a gente acredita, Excelências, que por tudo que está posto nos autos, pela primariedade do acusado, pelo próprio modus operandi, como a ação se desenvolveu, né? Uma das
dos pontos que a defesa chegou a levantar foi a possibilidade da menor participação. Obviamente, a gente tem consciência que essa é uma discussão muito mais profunda, né, entre aquela diferença entre partícipe e coautor, e a gente entende. Todavia, em todas aquelas circunstâncias previstas no artigo 59, quando o julgador vai se pautar ali nas balizas para atribuir e estabelecer a pena base, os critérios de culpabilidade, os critérios pessoais, eu observo que nós praticamente não conseguimos identificar nenhuma situação desabonadora, pelo que a defesa acredita que essa pena base deveria estar no mínimo legal ou muito próximo do mínimo. Todavia, a pena base foi estabelecida em 5 anos e 6 meses, e a gente acredita que isso gerou uma exasperação na pena base, que terminou, por fim, interferindo na pena final, né? Então a defesa se insurge aqui para, em sede de sustentação oral, pontuar e requerer, basicamente, que essa pena base seja reduzida, e uma vez sendo reduzida a pena base, as demais balizas conduzirão para uma redução final. E ademais, Excelência, é serviço do nosso STJ, que em casos onde há presença de um ou mais majorante, a presença de mais de uma majorante não é causa obrigatória do aumento da pena acima do mínimo legal, devendo que essas condições as circunstâncias sejam apresentadas no caso concreto e com uma fundamentação concreta e sólida. Então, basicamente isso. Um dos outros pedidos que nós fizemos seria, se essa reprimenda vier a ser reduzida, como nós acreditamos que seja possível, que o regime inicial da pena seja modificado, né, para o regime semiaberto, se for o caso de, numa reprimenda final, essa pena ficar, obviamente, abaixo de 8 anos. Então, aproveito para saudar mais uma vez Vossa Excelência, né, desembargador Glauber Rego, que tem conduzido os trabalhos dessa Câmara de maneira brilhante, doutor José Alves, o doutor Roberto, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o nosso relator, desembargador Gilson. Então, são essas as ponderações singelas da defesa, e que eu acredito que vale a pena a gente pontuar aqui. Obrigado, doutor Henrique. O Ministério Público tem a palavra por até 15 minutos. Saúde, doutor Henrique. Excelência, o Ministério Público concorda em parte com o pleito da defesa. E eu vou dispensar a leitura da ementa e apenas a conclusão. A posição do Ministério Público é pelo provimento parcial do recurso, mas não somente para que seja reformada a circunstância judicial da culpabilidade. Essa é a posição do Ministério Público, Excelência. Obrigado, doutor Zé Alves. O relator, desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, igualmente, como é do meu costume, eu distribuí com os senhores o voto, e, para não cansá-los, eu digo no final do voto: conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Tiago Lopes Ferreira, tão somente para reduzir a pena de multa e fixar a pena concreta e, definitivamente, em 9 anos e 2 meses de reclusão e 23 dias de multa. Eis o meu voto, que foi passado para os senhores na integralidade. Doutor Roberto Guedes, revisor, como vota Vossa Excelência? Analisei o processo, não me dúvida nenhuma, acompanho o relator, Excelência. Enquanto vogal, o processo eletrônico, já registrei o meu voto, ratifico. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Henrique, um abraço, saúde e até uma próxima oportunidade. Deus Obrigado pela atenção. Eu vou pedir a compreensão dos senhores. Eu estou tendo um problema aqui com a internet. O último processo que eu consegui abrir foi esse que estava sendo julgado. Eu já fiz um chamado aqui para o suporte. Então, eu vou suspender a sessão até que seja retomado aqui. Então, às 8h50, eu declaro
reaberta a sessão da Câmara Criminal, hoje, 4 de maio do ano 2021, e faço o pregão aqui do processo com pedido de sustentação oral, é o quinto na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10, 8917, dígito 20, do ano 2019, a origem, 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, o apelante Ismael Maurício de Lima, advogado Dr. Francisco Michel do Nascimento Neto, apelado Ministério Público, o relator Dr. Roberto Guedes, eu sou o revisor. Processo em mesa, doutor Roberto? Em mesa, Excelência. Doutor Michel, Vossa Excelência bom dia, Vossa Excelência tem até 15 minutos e o tempo de Vossa Excelência está cronometrado aí na tela. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, Vossas Excelências. Cumprimento a todos com muita saúde nesse momento de adversidade, a Vossas Excelências e suas famílias. Cumprimento o desembargador-presidente desta Câmara Criminal e todos os demais desembargadores na pessoa do presidente. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, que se faz presente nessa sessão. Cumprimento ainda todos os servidores da Justiça e cumprimento todos os demais que estejam acompanhando esta sessão. Sustentarei nesta apelação criminal 010891720 de 2019 em favor de Ismael Maurício de Lima. É um inocente que teve tolhidas suas garantias constitucionais e processuais penais na cognição criminal em primeiro grau. Dois julgadores, nós amamos o direito criminal, porque é um ramo do direito mais criterioso, porque ele lida com pelo menos dois bens mais importantes tutelados pela nossa Constituição, que é a vida e a liberdade. Vossas Excelências são conhecidos em nosso meio jurídico como justos. As vossas decisões colegiadas refletem esse notável saber jurídico e temos a certeza que serão justos hoje neste julgamento. Doutores, a criminologia é uma ciência e é um conjunto de conhecimentos que estuda o fenômeno e as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente, a sua conduta delinquente e a maneira de ressocializá-lo. Ela se estabelece sobre 4 objetivos de estudo: o crime, a vítima, o delinquente e o controle social pelo Estado. Este profissional que vos fala é cientista formado pela PUC do Rio Grande do Sul em criminologia e justificamos essa introdução para vos afirmar que temos conhecimento científico para realizar essa defesa. A resposta do Estado, que é o controle social, ele deve ser justo e deve punir aquele que cometeu o crime. Excelências, o apelante não teve seus direitos e garantias constitucionais respeitadas ali na cognição criminal de primeiro grau. Resumidamente, em folhas 2 dos autos de primeiro grau, o apelante foi acusado pelo parquet como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, e no parágrafo 2º-A. Nas folhas 112 dos autos de primeiro grau, o parquet vem oferecer as alegações finais, ao passo que pede que a condenação do apelante seja em curso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, e no parágrafo 2º-A, inciso 1º do Código Penal. Nas folhas 114 dos autos, a defesa faz alegações finais por memoriais, em que pede a gratuidade da justiça, absolvição pelo crime de roubo, com base no artigo 386, inciso 7 do CPP, e também em folhas 228 dos autos, já finalizando o resumo dos autos de primeiro grau, consta prolatada a sentença condenatória, que fixou a pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão e 33 dias multas. Excelências, doutos julgadores, no caso em tela, é impossível se manter essa condenação de primeiro grau em face do apelante, pois o apelante não cometeu o crime. A própria vítima, consta em folhas 9 dos autos de primeiro grau, ela diz: não reconheço o Ismael, o hoje apelante, como quem cometeu o crime de roubo. Além do que, nós temos que ressaltar que, na dúvida, absolva-se o réu. É o princípio basilar do direito criminal.
ainda conhecido como indúbio pro réu. Excelência, estamos diante de uma condenação sem provas. A vítima disse que foi abordada por 2 homens em um local à noite, um local escuro, tudo isso consta nos autos de primeiro grau, e que a vítima, logo após ir para a delegacia, momento em que o apelante teria sido preso porque estava dirigindo o carro da vítima, não constava com ele nenhum objeto da vítima, não constava com ele arma, ele apenas estava dirigindo o carro da vítima, ao qual não sabia ser um veículo fruto de um delito. E ali, quando a vítima visualizou o apelante, ela afirmou na delegacia, reitero, ela afirmou que não o reconheceu como aquele que cometeu o crime de roubo contra si. Portanto, se a própria vítima não reconhece o apelante como quem cometeu o crime, como podemos aceitar uma sentença condenatória em desfavor do apelante se a vítima diz que ele não cometeu o crime? O apelante diz que foi chamado por outro para dirigir um veículo da suposta vítima. Exclusivamente isso que o apelante admite nos autos de primeiro grau. Ele diz que sequer sabia que aquele veículo era fruto de um delito, devendo se afastar da condenação do apelante pelo delito do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. Ainda alternativamente, me dirijo a Vossas Excelências, com um notável saber jurídico de Vossas Excelências, que é respeitoso por todos nós, advogados, mas se Vossas Excelências não entender essa linha de defesa aqui sustentada, que Vossas Excelências absolvam o réu do crime de roubo e imputem ao réu o crime previsto no artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal. Já caminhamos para o fim, Excelências, e não cansarei Vossas Excelências, mas reitero, em relação ao apelante, não ocorreu delito, o previsto no artigo 157 do Código Penal. Assim, Vossas Excelências, pedimos que seja conhecida e provida a apelação para a reforma total da respeitável sentença qual, sendo reconhecida a inocência do apelante por falta de provas do cometimento de qualquer crime, pela falta de comprovação de materialidade delitiva em relação ao apelante, pela própria vítima não conhecer o apelante como quem lhe roubou, que a sentença a qual seja totalmente reformada, pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Se a absolvição do apelante não for o entendimento desta sublime Câmara Tribunal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, que Vossas Excelências desclassifiquem esta conduta solicitada, pedida pelo Ministério Público, para a conduta trazida no incurso do artigo 180, reitero, corrigindo, que seja desclassificado para a conduta do artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal. É o que entendemos ser justo ao caso. Agradeço a Vossas Excelências pela paciência em nos ouvir. Obrigado, doutor Michel, parabéns. Doutor José Alves, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 Excelência, saúdo o doutor Michel pela brilhante apresentação que fez, a defesa que fez do seu cliente. A posição do Ministério Público já está posta, já é de conhecimento de todos, e eu mantenho a posição. Analisei agora mais uma vez o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça e é pelo conhecimento e não provimento do recurso, né? Só isso. O relator, doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, primeiro quero parabenizar o advogado pela brilhante sustentação, mas eu entro aqui no voto dizendo o seguinte: no tocante à materialidade, além de tratar o acusado de preso em flagrante, milita contra si os autos de exibição e apreensão do termo de entrega, e a declaração da vítima, depoimento de testemunhas, assim resumido pelo juiz Acosta. E aqui eu vou só transcrever coisa bem rápida do depoimento. Abre aspas. A vítima e as testemunhas ouvidas ao ensejo da instrução processual
Ratificar as declarações prestadas na esfera administrativa, confirmando os fatos narrados na denúncia. A vítima, João F. Tavares de Souza Dantas, relatou que no dia dos fatos, por volta das 18 horas, deixou seus familiares no Circo Amar. Após descer do carro, foi abordado pelos denunciados, enquanto o outro apontou uma arma de fogo em direção à sua cabeça e subtraiu sua carteira, seu aparelho celular e as chaves do veículo. Acionou a polícia e se deslocou até a delegacia de plantão para registrar a ocorrência. Afirmou ainda que, por volta das 20 horas, foi informado por policiais que seu veículo fora localizado e os agentes haviam sido presos. Voltou à delegacia, onde reconheceu os acusados como sendo pessoas que efetivamente cometeram o roubo contra si perpetrado. Está no ID 8492229, na página 4. Então, senhor presidente, aqui está configurado a questão da autoria e materialidade, e eu vou transcrever só a parte da ementa, mas o voto está disponível, e eu digo o seguinte: ementa, penal e processual penal, apelação criminal, roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, pleito absolutório desclassificatório para o delito do artigo 180 do Código Penal, materialidade e autoria demonstradas a partir do auto de exibição e apreensão, palavra da vítima e depoimentos testemunhais, impossibilidade, dosimetria, roubo de decote dos vetores, circunstâncias e consequências do crime, fundamentação idônea, inviável, direito de recorrer em liberdade, decreto de prisão preventiva orientado na garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, encarceramento necessário, não execução provisória da pena, matéria atinente ao juízo executório, deciso mantido, precedentes do STJ desta Corte Criminal, conhecimento e desprovimento. É assim que eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeito. Enquanto revisor, processo eletrônico, obviamente, tive acesso aos autos antecipadamente, então acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Gilson Barbosa, como voto de Vossa Excelência. Acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Dr. Michel, saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia. Na sequência, é o número 27, na ordem cronológica, é o recurso em sentido estrito número 80, 4445, dígito 64, o ano 2021. A origem é a Vara Única da Comarca de Areia Branca, recorrente José Wélio Ferreira de Aguiar, o advogado Dr. Leandro Dantas de Queiroz, recorrido do Ministério Público, eu sou o relator. Doutor Leandro, está na sala? Estou sim. Bom dia, doutor Leandro. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. O tempo está cronometrado aí na tela. Bom dia, desembargador Glauber Rei. Saúde os demais componentes dessa Câmara Criminal, na pessoa de Vossa Excelência. Saúdo representante do Ministério Público presente, doutor José Alves da Silva, e os demais colegas presentes. Excelência, o presente recurso em sentido estrito data-se de fato ocorrido à época da Copa do Mundo, onde todos confraternizavam, e em que pese já está nos autos a situação fática desenvolvida à época, vou trazer à memória alguns trechos, né? Situação em que o recorrente encontrava-se indo à sua residência e restou parado por um veículo e a bordo desse veículo a suposta vítima, e entre uma discussão prévia iniciou-se vias de fato entre eles, e o pessoal da casa que estava com ele começou a agredi-lo. Eram cerca de 6 pessoas. Mas, Excelência, essa é a questão fática. Nós tratamos no nosso recurso situação de ausência probatória, o famigerado indúbio pro societate, que é motivo de crítica pela doutrina moderna, pelos juristas do Brasil todo, e é nessa celeuma que eu ingressarei. Inicialmente, o réu foi pronunciado, dada máxima vênia respeito
ao juiz prolator da decisão alternativa, levando em consideração que, naquele momento, ao invés de existir dúvida em pronunciar o réu, preferiu encaminhar para o juiz natural da causa, levando em consideração o princípio do indulto pro societatis, que é, a meu sentir, a nosso sentir, de princípio não tem nada, ele não tem base empírica, não tem sustentabilidade legal em canto nenhum, e pensar ou dizer o contrário é nada mais, nada menos do que rasgar a nossa Constituição, que pese já está sendo feito isso ao longo dos anos, e o nosso Código de Processo Penal, certo? Recentemente, o próprio ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário com agravo, 1067-392, oriundo do Estado do Ceará, fez críticas ferrenhas à utilização de tal suposto princípio, alegando que esvazia por total a decisão emanada pelo juízo, né? E sabemos, se contrapondo a essa realidade, sabemos que no próprio artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pronunciará o réu se convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. O artigo 413 é muito claro em dizer que o juiz tem que estar convencido. E, no caso, a aplicação do famigerado princípio, ela afasta qualquer convencimento do juiz, porque o mesmo entende. Na dúvida, ao invés de favorecer o réu, na dúvida, mete-se o pau no réu e favorece a sociedade, digamos assim. Então, Excelência, nesse ponto, quero registrar que os autos, eles padecem totalmente de ânimos necândios por parte do agente, que é servidor público estadual, professor, já foi diretor da rede estadual de saúde da cidade de Areia, de educação da cidade de Areia Branca, certo? Uma pessoa com uma vida pregressa, sem mácula nenhuma, e se envolveu num acidente de trânsito que, segundo a ótica do Ministério Público, e com toda a vênia parecer já incerta aos autos, entende que o carro foi utilizado como instrumento para produzir o resultado naturalístico, o que, a nosso ver, totalmente descabido a interpretação, mas respeitável. E aí, Excelência, a gente entra, neste momento, na situação, né, inclusive, inovando em sede recursal, sobre a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado naturalístico. E aí a gente esbarra nas situações das concausas, das condições sine qua non, de todas aquelas teorias que balizam a conduta do agente. E a gente se depara exatamente com uma causa superveniente, relativamente independente da conduta do agente, em que pese o agente não ter colaborado diretamente para o resultado, ele deve ser punido por condutas até então praticadas. É isso que a tese da superveniência relativamente independente nos traz. Nós não estamos pedindo que ele seja absolvido, que saia, mas que seja adequado ao crime que foi praticado, que seja levado a cabo a conduta dele, o ânimo que ele tinha, que de necando não tinha nada. Outra coisa, Excelência, a gente entende, foi sustentado isso no RES, há uma situação clara, extremamente clara, de culpa exclusiva da vítima. Antes de adentrar esse mérito, eu confirmo a nossa tese da causa superveniente relativamente independente com o próprio óbito que está juntado aos autos, onde lá na causa da morte diz que foi embolia pulmonar, situação que faz acreditar que era uma doença pré-existente que ela tinha, a embolia pulmonar que deu causa à morte dela, nada tem a ver com a prática do agente, né? O agente bateu na perna dela num momento de fuga, de desespero, no estado de necessidade de estar apanhando de 8 pessoas, está sendo agredido por 6 pessoas, 7 com a suposta vítima.
E aí nos aparece a pergunta: o que é que uma idosa de quase 80 anos fazia no meio da rua tentando apartar uma briga? Ela se inseriu no evento supostamente delitivo. Ela deu causa ao evento. Ela corroborou. Ela com a conduta dela, fez com que houvesse um resultado naturalista. Uma senhora de quase 80 anos, eu acredito que há 86 anos, se inseriu e deu causa exclusivamente à conduta. E a morte dela se deu 2 meses depois, independentemente da conduta, porque ela morreu de embolia pulmonar. Não precisamos, em que pese o juízo precisar muitas vezes dos experts, mas ao colocar no Google a gente vê as causas que provocam a embolia e sabe que é um sistema vascular, que sabe que o problema vem de sistemas de prejuízo vascular. Então, não se vê razoável em qualquer circunstância uma idosa estar na rua, entre veículos impopulares, num contexto de jogo de Copa do Mundo, tentando apaziguar uma briga. Uma idosa. Também ao se colocar em frente a um carro no meio da rua. Infelizmente, a vítima atraiu para si toda e qualquer culpa de forma exclusiva. Alzeni Rodrigues é o nome da senhora. Amiga pessoal da minha mãe. Andava na minha residência. E esse foi mais uma forma de tentar retribuir as injustiças que foram feitas com esse senhor. O senhor não estava em alta velocidade, nem dirigia sob efeito de álcool ou qualquer entorpecente, nem desrespeitou nenhuma norma de trânsito vigente. Tudo ocorreu por puro e simples porque a vítima se colocou no lugar, em frente ao carro do recorrente. Deste modo, Excelência, nós pedimos em que pese, se Vossa Excelência, inclusive, tiverem dúvida, façam uso do indulto pro réu, peçam vista ao processo, analisem com a forma. Estamos nesse processo com uma família totalmente destruída, 2 filhos, um de 2 anos e um de poucos meses, servidor público, uma pessoa com a vida inócua, que o Ministério Público natural atirou a flecha e depois desenhou o alvo. A Polícia Civil da nossa cidade fez um desserviço populacional, um desserviço de cidadania. Não ouviu ninguém, produziu um inquérito policial com respeito que já está colocado na coxa. Estamos hoje discutindo o futuro dessa situação. Excelência, esse é o arrazoado da nossa indignação, e eu peço licença, Vossa Excelência, para fugir um pouco do liturgico regimental, para deixar registrada aqui a minha solidariedade a todos os envolvidos, todas as mortes que estão ocorrendo no Brasil por conta do Covid. Eu estou hoje a 16 dias de alta, estive entre a cruz e a espada, passei 8 dias internado, fui regulado 2 vezes para a UTI, em virtude dessa doença maldita, e me solidarizo e peço a Deus pela vida de quem não teve agravamento. Deixo também registrada a minha total indignação por um desgoverno totalmente obnubilado e genocida. Excelência, agradeço a participação. O Ministério Público tem a palavra por até 15 minutos. Só lembrando aos advogados, a fala ela deve ser limitada ao que consta dos autos. Questões outras políticas não dizem respeito aqui ao julgamento proferido. O Ministério Público tem a palavra, doutor José Alves. Excelência, eu saúdo o doutor Leandro Dantas. Ele traz uma tese muito interessante a ser apreciada por todos nós e faz uma leitura do parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, bem interessante, diria. Como a matéria
é jurídica, é doutrinária, é jurisprudencial, eu não vou me estender muito, não. A posição do Ministério Público foi pelo não provimento do recurso, levando em consideração o que nós temos posto até hoje. Nós temos a soberania do Tribunal do Júri, e se acatássemos a tese levantada pelo doutor Leandro e alguns ministros, tanto do STJ, do Supremo, doutrinadores sustentam, nós estaríamos retirando a soberania do júri, porque, no caso, a soberania passaria para o magistrado singular e não para um conselho de sentença. Mas a tese que foi levantada da superveniência de causa relativamente independente, ela só exclui a imputação quando, por si só, produziu resultado. E, no caso, não houve isso. Não vou discutir essa questão de forma mais a miúdo, porque seria necessário se estender bastante sobre essa matéria, também não quero criar um debate com a defesa, mas apenas dizer o seguinte: esse dispositivo do artigo 3º, parágrafo 1º, que trata da superveniência de causa independente, ele é aplicado de uma forma ampla, e nós estamos tratando aqui de júri, em que esse princípio da soberania dos veredictos, ele leva, sim, o juízo natural ao tribunal do júri. Então, se houver, e eu continuo entendendo dessa forma, já me debrucei sobre a matéria várias vezes, se houver indícios de participação no crime, e aí fica uma complicação para o juízo singular, até hoje isso é muito complicado, ele não pode adentrar, não pode se estender muito, espero que o Código de Processo Penal consiga melhorar a situação e o próprio Código Penal seja modificado nesse aspecto. Mas, acaso não tivéssemos a materialidade desses indícios suficientes, que sempre são vistos como suficientes pelo magistrado, para levar para o tribunal do júri, nós estaríamos retirando substancialmente a soberania de uma instituição prevista constitucionalmente. A minha posição em relação ao tribunal de júri é uma posição já antiga, eu entendo que não há mais necessidade de tribunal do júri atualmente. Nós poderíamos ter até um colegiado de juízes para julgar todos os crimes que têm uma grande relevância, lembrando que o Tribunal do Júri começou no Brasil nos crimes de imprensa, mas a posição dominante é essa. Ainda essa instituição ainda é prevista, coloca-se os pares em determinados crimes contra a vida, e é isso que permanece. Excelência, não vou me estender mais. A posição do Ministério Público pelo não provimento do recurso foi da 4ª Procuradoria, esse parecer, da minha Procuradoria. Analisei, discuti isso com os assessores, é uma pessoa idosa, houve atropelamento, então tudo isso nós entendemos que havia dolo, pelo menos o dolo eventual, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Então, mantém a posição do parecer, Excelência, pelo não provimento do recurso aqui distrito. Enquanto relator, o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso e faço o seguinte destaque. Em outras oportunidades, eu tenho, quando trazido essa matéria, enfrentado a questão sobre o foco culpa consciente, dolo eventual, e aí, não admitido, não havendo dúvida de que se trata de culpa consciente, eu retiro a competência do júri em casos trazidos aqui em recurso sem distrito. O caso concreto ele é diferente. Essa discussão ela me parece sem maior valor no caso concreto. O que se aponta aqui como indício da conduta atribuída ao recorrente é que ele fez uso do veículo como arma. A materialidade ela está demonstrada aqui no ID 9244.004 e os indícios de que agiu, se não com o dolo por completo, mas ao menos na sua versão eventual. Isso restou bem demonstrado aqui nos testemunhos de José Barreto Neto, Maria Nazaré Rebouças, Haroldo Andrade de Duarte, Francisco de Assis de Oliveira, e todos eles, eu vou me resumir aqui ao que disse José Barreto Neto.
e apenas naquilo que interessa. Abro aspas. Logo após a briga, ele pegou o carro e botou por cima dos dois. Um caiu sobre a calçada e o outro na rua. Ele só não matou os dois porque tinha um carro estacionado. Ele bateu e tirou. Se o carro não tivesse lá, ele teria imprensado os dois. Ele atropelou e saiu. Não prestou socorro. Maria Nazaré Rebouças, esposa da vítima, de uma que seria a vítima destinada ao atropelamento, né? Disse ela: quando a gente vem conversando, já escuta o grito do povo. Quando levanto a cabeça e olho, já vejo o carro acelerando, dou uns passos. Mas fica Ricardo e ela aqui, na ponta. Eles não estavam com a proteção do carro. Na hora comigo eu disse: eu não acredito que não, ele vai fazer isso não. Mas ele fez. Ele veio acelerando. Ele viu Dida e Ricardo na frente e botou para cima. Ele fez com vontade. Não queria saber quem estava com ele ali, não. E no mesmo sentido são os outros dois testemunhos. Então, assim, indícios de que o acusado admitiu o resultado, assume o risco de produzir o resultado morte, me parece existir. E nesta situação, a competência é do júri popular. E por isso, em harmonia com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao recurso. Tomo voto. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Acompanho, presidente. Doutor Roberto Guedes. Ratifico o voto, Excelência. Acompanho. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos aos processos em que há pedido de preferência. Tem aqui a presidência da Câmara Criminal recebido algumas reclamações, alguns pleitos de pedido de sustentação oral em agravo em execução penal. O nosso regimento do Tribunal de Justiça, ele não admite, e nós aqui não podemos fazer diferente. Então, aqui o que posso, neste momento, como pleiteado, dar preferência aqui, nos julgamentos, é o número 46, que é um pedido de preferência. 46. Agravo em execução penal número 80, 88, 57 e 72, ano 2020. A origem, juiz de direito da vara de execução penal da comarca de Nísia Floresta, agravante Adivaldo Dantas de Araújo Júnior, advogada doutora Rebeca Câmara Alves, agravado do Ministério Público. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson, como vota Vossa Excelência? Mesa e distribuir previamente com Vossa Excelência. Agravo conhecido e desprovido. Eu acompanho. Doutor Roberto Guedes, ratifico o voto. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 31, agravo em execução criminal número 80, 4562, de 55, ano 2021. Agravante Milton da Silva Filho, advogado doutor Silvilon Maia Tomás do Nascimento, agravado do Ministério Público. Eu sou o relator, deixe-me ver aqui, número 31. Bom dia, doutor Silvilon. Estou já vendo Vossa Excelência aí na tela. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, doutor Zé Alves, doutor Roberto, doutor Gilson, Ana Cláudia. Eu vou fazer a leitura da emenda, somente aqui, fica aberto ao debate aí com os pares. Penal e processual penal, agravo em execução criminal, decisão que denegou a concessão do indulto previsto no decreto 8.615/2015, agravante supostamente acometido de doença grave, pleito de concessão do indulto humanitário, possibilidade, esvaziamento de requisito essencial, não demonstração da doença dita grave, entendimento assento do STJ, recorrente que padece de caso moderado de enfermidade mental, CID-10, F71, moléstia que comporta classificação grave e profunda, CID-10, F72 e 73, manutenção da decisão vergastada. Eu conheço e nego provimento
ao agravo. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho integralmente. Doutor Roberto Guedes. Acompanho, excelente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Cildilão, um forte abraço, saúde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, presidente. Até semana que vem, se Deus quiser. Na sequência, o número 28, também com pedido de preferência, é o agravo execução penal número 80-4561, de setembro do ano 2021. A origem, vara de execução penal da comarca de Nísia Floresta, agravante Leandro de Mello Aguiar, advogado doutor Daniel Magnus de Vasconcelos Costa Júnior, agravado do Ministério Público, e também sou o relator, número 28. Aqui, neste caso, eu estou acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de intempestividade. O recurso foi interposto fora do prazo legal, então eu não estou conhecendo. Desembargador Gilson. Acompanho. Doutor Roberto Guedes. Também, excelência. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Não há mais nenhum pedido de sustentação oral, nem também de preferência. Não temos processo físico, então vamos aqui ao que resta aí da pauta dos processos eletrônicos. E aí eu inicio aqui na relatoria do doutor Roberto Guedes. Doutor Roberto Guedes, algum na relatoria de Vossa Excelência que tenha destaque, que demande parecer oral? Excelência, nenhum destaque, nem necessidade de parecer oral. Eu acompanho Vossa Excelência em todos, eu na também, sua relatoria, desembargador Gilson também. Então, os processos na relatoria do doutor Roberto Guedes, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desculpe, eu não indaguei, doutor José Alves, algum destaque nos processos do doutor Roberto Guedes, doutor José Alves? Não, excelência. Nenhum. Então, eu passo na relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson, algum processo na relatoria de Vossa Excelência que tenha destaque e que demande parecer oral? Vossa Excelência tem a palavra. É uma preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Qual é o número, desembargador Gilson? É o número 54 da pauta. Apelação criminal. Ministério Público, como opina, doutor José Alves? Excelência, eu já tenho uma posição conhecida sobre a matéria. Eu entendo que a matéria deve ser analisada por essa Câmara Criminal e, não havendo elementos que ilidam a concessão do benefício, ele deve ser concedido de acordo com os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Então, a minha posição específica é pela concessão do benefício da justiça gratuita. A Câmara já tem posição firme no sentido de que essa matéria da execução penal, nós temos a proclamação, Ana Cláudia, aí, no sentido de que, após o opinamento ministerial, no sentido de conceder o pleito de justiça gratuita, a Câmara Criminal, à unanimidade, não conheceu da matéria, sendo ela da competência da execução penal. E no mérito, desembargador Gilson, Vossa Excelência nega provimento... parcialmente conhecido e nessa parte desprovido. Nega provimento ao recurso, Ana Cláudia. Certo? Proclamação que servirá aí para os demais que envolvam essa matéria. Algum outro destaque, desembargador Gilson? Nenhum, presidente. Desembargador Roberto Guedes, algum destaque nos processos da relatoria do desembargador Gilson? Nenhum, excelência. Nem divergência. Doutor José Alves, Ministério Público tem alguma observação, algum destaque? Não, excelência. Então, os processos na relatoria que estão sendo aí passados aí na tela, na relatoria do desembargador Gilson, todos julgados à unanimidade. Na minha relatoria, eu tenho aqui o processo número 35, que demanda necessidade de parecer oral 35, o 90 e o 94. Não, 35 e 90, doutor José Alves, que já foi repassado aí para Vossa Excelência. Excelência, o 35 é a mesma matéria anterior, do desembargador Gilson, que é com relação ao pedido de justiça gratuita. Então, a minha posição é pela concessão, pelas razões que elenquei. 35, eu entendo
que é a matéria de competência da execução penal, como já fizemos no processo anterior. Barra do Gilson, barra do Roberto Guedes tem o mesmo voto, não é isso? Exatamente. E no mérito, eu estou negando provimento ao recurso. Ana Cláudia, a mesma proclamação aí, no 35. O 90, doutor José Alves. Excelência, o 90, contrariedade não conhecimento do RIT, possibilidade de jurídico pedido, Excelência suscita, e eu concordo com a preliminar suscitada, Excelência, pela reiteração. Então, aqui eu estou, neste caso, entendendo que é uma reiteração, o pedido formulado, e, por conta disso, não há possibilidade de julgamento. Eu não conheço do habeas corpus impetrado, como vota desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe, presidente. Doutor Roberto Guedes. Também, Excelência. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. Os demais, apenas com observação no 94, Ana Cláudia, que a matéria aí que seja ela tratada em segredo de justiça. Então, para que seja o 94 aí. Eu fechei já. Publicação já fechou, né? Então, os demais na minha relatoria, algum destaque, alguma observação do Ministério Público, doutor Zé Alves? Nenhum, Excelência. Nenhum, Excelência. Então, acompanham tanto o desembargador Gilson como o doutor Roberto Guedes, todos julgados à unanimidade. E sempre lembrando, deixando claro que esses processos eletrônicos, eles são disponibilizados com antecedência. A votação ela é eletrônica, registrada no sistema também com antecedência, em muitos casos. E, com isso, esgotamos aqui julgamentos. Então, senhor presidente, eu questiono apenas, doutor Roberto Guedes, algum processo em mesa que não tenha sido... Só para lembrar que o 63, da relatoria do desembargador Gilson, foi o que eu pedi vista, apenas para não esquecer. Já está anotado, né, Ana Cláudia? Quando iniciamos os julgamentos aqui do que restava... Já está anotado no painel. Já ficou de fora aquilo que havíamos já julgado. E aí eu retomo. Algum processo em mesa que independa de pauta, que não tenha sido apregoado? Nenhum? Meu, Excelência. Então, às 9 horas, lembrando, a nossa próxima sessão, terça-feira, dia... 11. Dia 11. Dia 11, às Então, 8 horas. Alves, se der tempo de Ana enviar a pauta, está tendo problema no Hermes, viu? É isso, Ana É, Cláudia? desde ontem era porque nós enviamos na segunda, desde ontem nós estamos com problema para enviar a pauta, mas a informática deve resolver daqui para mais. Neste caso, nessa situação, se houver a concordância do desembargador Gilson, do doutor Roberto Guedes, podemos agendar para quinta-feira, né? Para que não haja perigo aí de comprometimento. Tem problema. Então, Ana Cláudia, não será mais dia 11, sim dia 13, e aí fica com tempo hábil para fazer aí a publicação. Tá certo? Sim, senhor. Então, a nossa próxima sessão, dia 13 de maio, quinta-feira, às 8 horas. Saúde para todos e até lá, se Deus quiser. Às 9 horas e 35 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão. Um abraço, todos, saúde.